Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre cada um, amém? Santo é o Senhor, aleluia. Então hoje nós vamos falar sobre a rejeição. Algo que tem assolado famílias. Algo que tem derrubado os servos de Deus. Mas nesta noite, o Senhor Jesus, aquele que se manifestou para destruir as obras do diabo, está aqui para destruir as obras da rejeição na nossa vida. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías, capítulo 61. Isaías 61, versículo 1. Amém? A palavra do Senhor diz assim: O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. E enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Aleluia. A fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados para o Senhor, para a sua glória. Amém. Oh, o Espírito do Senhor está aqui, amados. E nesta noite, Ele quer nos ensinar. Ele quer que nós sejamos livres da rejeição, do espírito de rejeição. Então, vamos aprender hoje o que é a rejeição. Eu estou acostumada a atender as pessoas, né, na sala de aconselhamento, e de 10 pessoas que a gente atende, 9 têm a vida destruída por causa da rejeição. Algo que vem sobre as vidas das pessoas, às vezes ainda no ventre da mãe. E ali é instalada uma ferida, ao qual esta ferida chama para, junto daquela pessoa, legalidades de espíritos geracionais. E assim, com isso, vai destruindo a vida das pessoas. Eu queria água. Então a rejeição, ela é uma raiz que se instala profundo na vida das pessoas. E essa raiz é uma raiz que atinge a nossa alma. E ela causa feridas profundas. Feridas que faz com que nós arrumemos mecanismos de defesa contra ela. Porque a rejeição é algo que dói muito em nossas vidas. E sabe qual que é o antídoto para a rejeição, irmãos? O perdão. O perdão é o antídoto para esse mal que tem assolado a humanidade. Satanás tem construído o seu reino em cima da rejeição. E tem passado a rejeição de pai para filho e assim por diante. Porque eu costumo dizer para as pessoas que eu atendo, ninguém pode dar o que não teve. Mas nós podemos buscar o amor. Porque o antídoto também para a rejeição é o amor. E aquele que não recebe amor, ele recebe uma marca de Satanás através da rejeição, onde Satanás constrói o mundo na vida dessa pessoa. E a rejeição, ela vem na vida da pessoa e ela causa o medo, a rejeição e a autorrejeição. Obrigada. Cabe aí? Quando alguém sofre uma rejeição, vem junto o medo, a rejeição. E ela quer se prevenir de futuras feridas que a rejeição pode causar na vida dela, né? Então, começa a chamar para a vida dela a suspeita, a desconfiança e a paranoia, que assim é chamada pela psiquiatria. E a autorrejeição, ela faz a pessoa sofrer de uma maneira assim geral, porque ela se autorrejeita
de tanto medo que ela tem de ser rejeitada, aqueles medos que vieram sobre ela pela rejeição, então ela se auto-rejeita. E assim a sua personalidade vai tornando-se com barreiras para que as outras pessoas não se acheguem até ela. E aí vai aumentando mais ainda a ferida da rejeição. Então vamos entender quais são as razões que a rejeição se instala na vida de uma pessoa. Uma das razões que se instala a rejeição na vida ainda na fase pré-natal é uma concepção indesejada, onde uma criança que a mãe engravida e os pais não desejam aquela gravidez ou engravidou na hora errada, a rejeição já toma conta da vida dessa criança e aí se instala uma ferida aonde a criança desde o ventre é adotada pela rejeição. Outra razão da rejeição é a ilegitimidade de bebês que são formados fora do casamento, né? Deuteronômios 23:2 nos fala da maldição do bastardo, aonde aquele que fosse formado fora da concepção dos alinhamentos de santidade de casamento do Senhor seria amaldiçoado com a maldição do bastardo. E diz nessa passagem que essas pessoas não poderiam entrar no templo do Senhor até a 10ª geração. Outra maneira que a rejeição tem de se instalar na vida da pessoa é a pessoa que casa e logo em seguida, após o casamento, engravida. Então, muitas vezes a pessoa ainda está formando a vida, ainda está se estabilizando, um conhecendo o outro, aí vem uma gravidez antes da hora e às vezes a pessoa rejeita essa criança, mesmo que por pouco tempo. Nossa, eu não devia ter engravidado agora, eu engravidei na hora errada, mas a rejeição está com os ouvidos em pé e ela pega e adota essa criança. Outra maneira é uma concepção muito próxima de um filho que já nasceu. A mãe tem um filho e logo em seguida engravida de outro. E aí ela pensa, meu Deus, e agora? Como eu vou cuidar de 2 bebês? Como que eu vou trocar fralda de um e de outro se o pai não me ajudar? Então isso causa uma rejeição nessa outra criança que foi formada. Mais um motivo para a rejeição se instalar são as preocupações financeiras dentro de uma família, que quando a mãe engravida, aí às vezes a pessoa tem problemas financeiros e fala, nossa, essa criança veio por acidente. A memória da criança, ainda quando no ventre da mãe, isso é guardado no seu subconsciente. E aí quando ela começar a crescer, a rejeição vai começar a marcá-la a cada dia mais. Outro motivo também é o medo. A mãe que quando engravida tem medo do parto, medo da dor que vai sentir, medo dos enjoos, ou daquela, às vezes, ansiedade que a gravidez muitas vezes traz. E isso tudo é passado para a criança. Às vezes a mãe tem medo que a criança nasça com alguma deformidade ou doente, e todo esse medo, amado, é transferido para a criança ainda no ventre. Outra maneira de a rejeição se instalar na vida de uma pessoa é através dos conflitos. Os conflitos familiares, famílias desestruturadas, conflito entre pai e mãe. A criança recolhe tudo isso, amados, ainda no útero da mãe. Tem muita mulher que às vezes engravida, quando ela vê que está prestes a acontecer um divórcio, ela pensa, se eu engravidar, ele não vai largar de mim. Mas, amados, infelizmente, através desse ato, ela está colocando a rejeição na vida dessa criança, porque a gente sabe que uma criança não segura casamento. Outra maneira da rejeição se instalar é pais que planejam ter um certo número de filhos, e aí acaba vindo além daquele número que a pessoa planejou, e aí
Geralmente os pais falam: nossa, não estava esperado, não estava dentro do nosso orçamento. E ainda assim, quando a criança nasce, fica aquelas brincadeiras, né? Ai, você veio de atrevido. Ou, ai, você veio na hora errada. Mas a criança guarda isso no coração e na alma, queridos. E a rejeição toma conta dessa vida. E isso vai causando uma ferida muito grande na alma dessa criança. Outra maneira da rejeição se instalar é através de uma tentativa de aborto. Às vezes a pessoa não era momento de engravidar e ela engravida. Até poucos dias nós vimos uma pessoa que foi tentar um aborto, uma mulher casada que já tinha 3 filhos, porque talvez imaginou: não posso ter mais um filho, e acabou morrendo, né, nesse aborto que ela foi fazer clandestino. Então o aborto, a tentativa de aborto, é uma maneira que a rejeição tem de entrar também na vida de uma criança e se instalar ali. Porque quando uma pessoa tenta o aborto, essa criança tem um encontro com a morte. E aí quando ela nasce com um medo muito forte. Ela não suporta que ninguém grite com ela, ela acha que a mãe não a ama, e aí ela vai crescendo dentro daquela rejeição e sua vida vai ficando muito difícil, amados. Outra maneira também é através quando a mãe engravida e o pai quer uma menina e vê um menino. A mãe quer um menino ou vê uma menina. Isso é muito sério, queridos. Porque muitas vezes a mãe está grávida de uma menina e o pai é um menino. Vamos escolher o nome de menino. É um menino que vai nascer. Amados, esta é uma raiz de rejeição muito séria. Porque toma conta da vida da criança um espírito que pode até levá-la ao homossexualismo quando homem, ou ao lesbianismo quando mulher. É muito sério. Quando a criança nasce com problemas físicos, também a rejeição toma conta dessa vida, porque ela não consegue se achar igual às outras pessoas. E os pais, muitas vezes, quando ficam sabendo que a criança vai ter algum problema genético, rejeita a princípio aquela criança e a rejeição toma conta dela. Eu costumo dizer assim para as pessoas que eu atendo, que a rejeição, ela não rejeita nada. O que derem para ela, ela pega para ela. Pessoas que são vítimas das circunstâncias também é uma maneira da rejeição se instalar na vida da criança. Porque muitas vezes na sociedade que nós estamos vivendo, porque eu acho que antigamente as mães trabalhavam menos e cuidavam dos seus filhos e criavam eles, né? Hoje em dia as mães precisam trabalhar e os filhos ficam às vezes com a avó, com a tia, com o vizinho. Algumas crianças chegam até a ficar sozinhas. Eu já vi vários casos de pais que iam trabalhar e deixavam suas crianças sozinhas, crianças que não têm responsabilidade para cuidar de si mesma. Por isso que a lei hoje até prende as pessoas, os pais que deixam menores sozinhos, né? Então, essa é uma maneira da rejeição também se instalar na vida de uma pessoa. E tem um espírito de morte que tenta matar as crianças antes delas nascerem. Esse espírito chama-se Lilith. E ele tenta, de todas as formas, matar uma criança antes do nascimento. Às vezes com enfermidades ainda no útero. Muitas vezes com um cordão umbilical que está em volta do pescoço. Essa é uma maneira dessa potestade levar uma criança à morte. Eu tenho ministrado em pessoas, quando nós vamos fazer a cura interior, que na hora da cura, quando nós começamos a ministrar o útero da mãe, essa pessoa que se sente sufocada, parece que vai morrer, e aí o Espírito Santo nos revela que ela nasceu com o cordão umbilical em volta do seu pescoço. Então, Satanás tem tentado de todas as maneiras contra a vida do ser humano. E a única maneira de se livrar de tudo isso é Jesus. Amém, igreja? A morte de um dos pais também é algo muito traumático para a vida de uma criança e traz muita rejeição, porque ela não consegue entender o porquê daquela morte. Costuma afastar essa criança quando ela é muito pequena e não entende o motivo da morte, até de Deus, porque ela pensa assim: Deus é ruim e levou o meu pai ou a minha mãe. O divórcio também é uma forma onde Satanás tem trabalhado muito hoje na vida das crianças.
os pais se separam e muitas vezes esses filhos ficam com os avós, ou com a mãe só, ou somente com o pai, como nós temos vistos. E essa criança que não entende o que está acontecendo, começa a pensar: poxa, meu pai não me ama, minha mãe me abandonou. E essa raiz de rejeição que se instala na vida dessa criança faz com que ela se torne um adulto, aonde muitos problemas virão sobre a sua vida. Crianças que são vítimas de maltratos verbais, aonde pessoas que têm autoridade espiritual sobre a sua vida a amaldiçoam com palavras, dizem para elas: você não vai ser nada, você não vai chegar a lugar nenhum, você é um estorvo na minha vida. Amados, a rejeição adota essa criança, queridos, e é muito triste a maneira como a rejeição trata essas crianças. Vítimas de maltrato físico também é uma forma em que a rejeição entra na vida das pessoas. Vítimas de maltrato sexual, essa é uma forma como Satanás, ele tem usado hoje para atrapalhar os projetos de Deus. As crianças são molestadas e quando isso acontece, elas são profundamente feridas na sua alma e suas personalidades são totalmente deformadas por causa desse ato que Satanás trouxe na vida delas. Depois a criança começa a crescer e ela chega na fase de pré-escola. E aí tem a rejeição entre iguais. A escola é a segunda fonte de rejeição na vida de uma pessoa, porque todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer ter amigos, mas a criança já vem de uma história de rejeição, aonde Satanás só faz marcar a vida dessa criança cada vez mais. Então, essa criança chega na escola e ela começa a ser uma criança problema, ela acha que as pessoas, os amiguinhos não gostam dela, ela se acha feia, porque a rejeição, amados, faz a pessoa pensar o que não existe. Eu li um livro do Augusto Cury, um autor que eu gosto muito, e ele diz assim que quando a pessoa é privada de amor, abre-se janelas killers em sua mente, que quer dizer janelas suicidas. E cada vez que Satanás marca a vida de uma pessoa com a rejeição, estas janelas são abertas e a pessoa é levada naquelas lembranças recorrentes de sofrimento que ela sofre às vezes ainda no ventre. E aí Satanás só faz marcar a vida dessa criança com rejeição mais e mais, até que ela se torne um adulto bom para nada. Aí a pessoa cresce, se converte e vem para a igreja. Fala: agora eu não vou ser mais rejeitado, porque ali está o amor de Deus, né? 1 João 4,8 diz que Deus é amor, então lá eu vou ser amado, eu não vou ser mais rejeitado. Mas infelizmente, hoje dentro das igrejas, a rejeição tem agido demais. E as pessoas muitas vezes chegam aqui feridas e saem mais feridas ainda, porque nós não conseguimos tratar aquela vida que chegou às nossas mãos enferma pela rejeição. Aí essa pessoa acaba que perdendo a fé em tudo. Não acredita mais que Deus existe, não acredita mais que a igreja possa ajudá-la. Amados, temos que ser libertos da rejeição para que nós possamos ajudar aquele que chega na igreja e ainda está sendo atacado pelo espírito de rejeição. Amém, queridos? Amém. E a rejeição, ela é uma ferida tão profunda na alma que a pessoa, ela vai de uma maneira ou de outra arrumar uma forma de se defender da rejeição. Uma criança que não é amada, que ela chega no pai e fala: pai, o pai fala: me deixa assistir meu jornal. Mãe, estou fazendo janta, estou sem tempo. A criança vai arrumar uma maneira de ser amada. E sabe o que vem e se instala na vida dessa criança? A rebeldia. Porque a rebeldia anda junto com a rejeição. Aquele que é rejeitado, ele é rebelde, porque ele cria um ódio dentro dele, uma ira, porque ele fala assim: por que eu não sou amado? Por que eu não sou amado? E ele começa
a tentar chamar a atenção das pessoas através da rebeldia. Por isso que nós temos visto hoje tantas crianças sendo tratadas por medicação porque tem hiperatividade. É assim que o médico diagnostica, né? Hiperatividade. Amados, isso nada mais é que uma raiz da rejeição. E nós temos que, através do amor de Jesus, botar isso fora das nossas famílias. Amém? O escapismo também é uma outra resposta errada por causa da rejeição. A pessoa simplesmente quer escapar de toda a situação que ela vive. A gente tem visto isso muito nos homens, né? Que sobre os homens está a responsabilidade de cuidar da casa, cuidar da família, trazer o sustento. E aí ele chega em casa cansado e ele, através do escapismo, fica na televisão, no controle remoto. E a esposa fala: marido, ele não fala comigo que eu estou vendo meu programa preferido. O filho: pai, não posso. Então, o escapismo é uma maneira que a rejeição encontra para se esconder. A culpa é outro sentimento negativo que a rejeição traz para a vida da pessoa. A pessoa que é muito rejeitada, ela acha que tudo que acontece na casa de ruim, de negativo, é culpa dela. Ela fala: meus pais estão brigando por minha culpa. Meus pais não se entendem porque eu estou aqui. A culpa é minha. E a inferioridade também é uma outra forma que a pessoa tem de se esquivar da rejeição. E ela cresce com aquele sentimento que ela é inferior, que ela é menos que os outros, que ela não pode. E assim, nós podemos ver uma grande raiz de rejeição por trás da inferioridade. Medos também é uma resposta negativa da rejeição. A palavra de Deus diz que o medo é falta de fé. O medo é a ausência de crer que Deus pode fazer. Não é verdade? Deus pode, mas se eu tenho medo, eu não estou crendo que Ele vai fazer. Então, a gente tem que crer que no amor há segurança. E Deus é amor. Aquele que recebe amor, aquele que não recebe amor, ele duvida até mesmo do amor de Deus. O desespero também é uma reação negativa da rejeição. E o desespero é a falta de esperança. Eu estou passando por problemas e estou desesperado. Não tenho mais fé. O desespero é a falta de esperança, que é a mesma coisa que a falta de fé. Aquele que perde a esperança por completa é levado à incredulidade. E nós passamos a não crer mais nas promessas que Deus faz na nossa vida. Estar na defensiva também é uma maneira da rejeição se defender na vida de uma pessoa. A pessoa, ela está sempre na defensiva, né? Aquele irmão que tudo que chega até ele critica, ele murmura contra, ele faz juízo. E aí, ele nada mais está do que se defendendo da rejeição que ele sofreu a vida inteira. Por isso que na libertação, nós costumamos dizer assim, que nós não gostamos de julgar ninguém antes de conhecer a história da pessoa. Porque todo mundo tem um problema ou vive de uma maneira, às vezes que nos incomoda, porque é a maneira que ela encontrou de se defender da rejeição. A desconfiança é amigo íntimo de quem tem uma ferida de rejeição, porque ela está sempre desconfiada que as pessoas não a querem por perto, que ninguém gosta dela e que é melhor que ela vá embora porque ela atrapalha. Então a desconfiança é uma das negatividades que a rejeição traz para a vida da pessoa. A dureza de coração também é uma marca da rejeição. As pessoas, elas criam escudos de mecanismo em volta dela para que ela não seja mais ferida do que ela já foi desde a infância. A igreja está seguindo comigo? Amém?
vamos ver agora as adaptações que a rejeição encontra para que aquela pessoa não se sinta tão ferida. O perfeccionismo é uma adaptação que a rejeição encontra. Mas o perfeccionismo, ele é uma obsessão. E ele escraviza as pessoas. Eu sou perfeita. Entende? Me ame porque eu faço perfeito. Porque eu organizo tudo muito bem. Mas infelizmente, o perfeccionismo, muitas mães perfeccionistas acabam fazendo com que seus filhos se sintam rejeitados. Porque tudo que eles fazem, nada tá bom. Nada atinge ao grau de perfeição que ela acha que é bom. E essa pessoa arruma problemas no trabalho. Eu era perfeccionista, irmãos. Eu era perfeccionista. Eu trabalhava num lugar onde nós relacionávamos o nome dos pacientes num caderno para no final do dia mandar para o arquivo central. E aí, quando alguém escrevia no meu caderno, que não era a minha letra, eu simplesmente arrancava a folha, jogava fora e escrevia tudo novamente. O perfeccionismo nos escraviza, nos faz sofrer, porque ninguém consegue atingir um nível de perfeição. A perfeição pertence ao Senhor. O perfeccionismo coloca a pessoa debaixo de um jugo, aonde ela sofre e aonde todos que estão à sua volta sofrem junto com ela, porque como ninguém consegue atingir o seu grau de o que está certo, ela acaba acabando com todos os relacionamentos. Então ela briga com os filhos, ela briga com o marido que não faz as coisas de acordo com o que ela está acostumada, e aí os relacionamentos e a família vai ficando degradada por causa dessa obsessão. A falsa compaixão e responsabilidades falsas também é uma adaptação da rejeição. A pessoa que não se sente amada se desespera para encontrar pessoas que a aceite, que a ame. Então, ela passa a se relacionar com pessoas que traz problemas para a vida dela, que traz mais rejeição, que traz coisas que a faz sofrer mais ainda. Na libertação, nós costumamos dizer que são os espíritos familiares que estão agindo na vida daquela pessoa para que ela fique cativa da rejeição e ela continue a vida toda cativa da rejeição. Amém, igreja? A cobiça material é uma outra adaptação da rejeição. As pessoas, elas querem se proteger da rejeição através do eu tenho, eu posso. Ó, meu sapato de R$1.000. Ó, minha roupa que foi costurada com fios de ouro. Ó, meus anéis de ouro. E a pessoa começa a se esconder atrás do poder, atrás do eu posso. Essa é uma maneira da rejeição que a pessoa tem, não doer tanto na alma dela. A fama é uma maneira que a pessoa busca para se esconder da rejeição. E tudo está ligado à cobiça material, porque ela acha que se ela tiver dinheiro, ela vai ser amada. E somente em Cristo nós podemos ser amados verdadeiramente. Amém, amados? A consciência sexual também é algo que a raiz de rejeição traz na vida das pessoas. Pessoas que foram roubadas no amor se tornam vulneráveis aos pecados sexuais. Quem sofre fome de amor engana-se a si mesmo quando pensa que a necessidade de amor é preenchida ou é satisfeita através do apetite sexual. Por isso que muitas pessoas que sofreram grandes rejeições, as mulheres acabam na prostituição, ou os homens muitas vezes vendem o corpo por dinheiro, porque nós voltamos lá naquela parte, eu preciso ter dinheiro. E a rejeição vai destruindo a vida das pessoas por causa do auto-engano. A autopromoção também é uma maneira que a pessoa encontra de se defender da rejeição, porque o inimigo a engana e oferece um alívio para ela
mas na verdade ele proporciona um problema ainda maior, porque nós achamos que se nós massagearmos o nosso eu, o nosso ego, nós vamos ficar livre da dor da rejeição, mas não ficamos, amado, porque só Jesus, o Filho de Deus, que veio para salvar o mundo, pode tirar a dor da rejeição dos nossos corações. Aleluia. A repressão também é um ponto negativo que a rejeição traz para a vida das pessoas. E as pessoas, porque cada um reage de um jeito à rejeição. A pessoa que tem a repressão, ela reprime. Tudo que chega até ela, ela guarda. Ela guarda. Aparentemente ela parece uma pessoa boazinha, mas quando ela é colocada na parede e suas janelas killer se abrem em sua mente e ela se depara com todo o sofrimento que ela viveu no passado, ela explode. E aí as pessoas falam assim: mas ela não era boazinha? Aparentemente, as pessoas que fazem faculdade, se formam, elas têm um controle das suas emoções que engana muito as pessoas, né? Parece que é aquele que fica mais à mercê da vida lá fora ou do mundo, parece que explode mais facilmente. Mas isso somente é um engano da rejeição através da repressão. Chamar a atenção também é uma maneira que a pessoa encontra de se defender da dor que a rejeição causa. Controlar os demais também eu posso controlar. Eu tenho nas minhas mãos todos esses pastores, então eu vou controlá-los. A pastora Vanilda vai fazer tal coisa, a pastora Maria vai fazer tal coisa, e aí a pessoa acha que aquele controle que está nas mãos dela pode curar ela da rejeição, daquela dor, daquela ferida que está sangrando dentro dela. Mas é só mais um engano que Satanás traz na vida da pessoa e faz com que ela sofra mais ainda. Muitas pessoas se tornam prisioneiras do ego, vivem somente para si próprias. Muitas pessoas têm a perda da identidade por causa da autorrejeição, que leva a pessoa a ter várias personalidades. Dói tanto a rejeição nela, que personalidades falsas começam a tomar conta da sua vida. Os psiquiatras costumam chamar isso de esquizofrenia ou dupla personalidade, porque a rejeição dói tanto naquela vida que ela começa a inventar um mundo paralelo àquele que ela vive. Porque naquele mundo ela é uma pessoa feliz, naquele mundo ela é uma pessoa amada, ela é uma pessoa que tem aquilo que ela não tem. Então ela começa a se esconder atrás de personalidades falsas. Esse é o ânimo doble que a Bíblia diz que nós temos que botar fora da nossa vida. Amém, igreja? O retraimento também é uma outra forma que a pessoa encontra de se defender da rejeição. É melhor ela se retrair, fugir de tudo que é desagradável na sua vida, do que enfrentar ou viver aquilo que a faz sofrer. O abandono da fé, né? Quando o amor da pessoa fracassa e a fé dela falha, ela não tem mais esperanças em nada, porque o meu casamento não deu certo, porque o meu namoro acabou. Aí ela prefere botar a culpa tudo na fé. Peraí, eu não tenho mais fé, eu não acredito mais em nada, porque o meu marido me abandonou, porque o meu casamento não deu certo. Mas muitas vezes, querido, a rejeição trouxe para a nossa vida uma pessoa que não era a que Deus escolheu. E essa pessoa vai trazer mais feridas da rejeição na nossa vida. E nós vamos ficar feridos e não vamos suportar viver num casamento assim. Aquele que ainda não casou, busque de Deus.
quando encontrar um namorado, para ver se é o que Deus escolheu, para que não traga mais rejeições para a sua vida. Agora, aquele que casou, amado, a cura está em Jesus. Amém? O auto-engano também é uma maneira que a rejeição tem para agir na vida das pessoas, trazendo uma falsa crença na vida dela. A pessoa que tem um auto-engano é uma das pessoas mais difíceis que se tem de ministrar sobre ela, porque ela se acha certa. Você ministra e ela não aceita, porque o auto-engano a faz imaginar que ela está na direção de Deus, que ela faz o que o Espírito Santo está falando para ela. Na verdade, essas pessoas nada mais têm que uma ferida de rejeição abertas em sua alma. E aí, somando tudo isso que a rejeição traz na vida das pessoas, começam as doenças psicossomáticas, que são as doenças hoje que as pessoas e os médicos dizem que estão em altas, que são doenças mentais, emocionais. Hoje, o que a gente mais atende na sala de aconselhamento é a depressão e o pânico. E essas doenças, elas são acarretadas devido a grandes feridas de rejeição nas nossas vidas. E aí, se essa pessoa não encontrar uma pessoa que a ajude, ela começa a tomar conselhos de pessoas sem idoneidade. E a Bíblia diz que um cego não pode guiar outro cego. Então, amado, quando você tiver problemas, procure pessoas que Deus levantou, que Deus ungiu para te ajudar, e não pessoas que vai te levar mais para baixo. Mas o mais importante em tudo isso aqui é que nós estamos aprendendo como a rejeição age nas nossas vidas. E que muitas vezes os problemas que estão em nós é devido à rejeição. Mas o mais importante é que nós temos que aprender a solução contra a rejeição. E a primeira solução contra a rejeição, amados, que Deus traz nas nossas vidas é estar disposto a aprender. Estar disposto a deixar a rejeição para trás. E o perdão. O perdão é muito importante para que a rejeição saia das nossas vidas. O perdão, amados, ele não é um sentimento. Não senti no coração de perdoar. Não vou perdoar. Não senti? O Espírito Santo não me tocou? Pois é, queridos. O perdão não é um sentimento. O perdão é uma decisão que nós tomamos. É uma decisão racional. Não vem do coração. Eu decido perdoar e perdoo. É um ato da tua vontade. Então, depende de você. E o perdão também é um cumprimento do mandamento de Deus. Em Mateus, eu não me lembro o capítulo agora, mas todos conhecem a parábola do Senhor que perdoou o seu servo. E esse servo, assim que saiu da sala do seu senhor, encontrou o seu conservo que devia para ele e não o perdoou. Então, alguns servos que viu que esse servo não havia perdoado a dívida que seu conservo tinha com ele, foram contar para o seu senhor. E esse senhor o pegou e o prendeu, e diz a Bíblia que o entregou aos verdugos. Verdugos são demônios que nos atormentam. A pessoa que não perdoa, ela é atormentada. Só que a falta de perdão, ela age aqui e ela age lá. Amados, a melhor maneira que tem em nossas vidas de nos ver livre da rejeição é o perdão. Mas muitas vezes a gente ouve as pessoas falar assim: eu não vou perdoar, não foi eu que errei, foi ele que tem que vir me pedir perdão. Não é assim que acontece? Mas, amados, não tardem em perdoar, não tardem em pedir perdão, porque a partir do momento que você pede perdão, você é liberado no mundo espiritual. A igreja está me seguindo? Amém? Glória a Deus. O esquecimento é outro requisito para a solução da rejeição.
As feridas do passado devem ser esquecidas. Mas o meu pai me fez sofrer tanto. Minha mãe me amava, me fez sofrer tanto. Como que eu vou esquecer tudo isso? Amados, assim como o Senhor esquece todo o pecado que cometemos contra Ele, quando nós aceitamos Jesus, o seu Filho, como Salvador, nós devemos esquecer todas as feridas da rejeição, todas as lembranças recorrentes que tentam voltar na nossa mente. A rejeição é uma raiz da iniquidade, e o seu caule, a autorrejeição, a depressão, o medo da rejeição, a timidez, a covardia e muitos outros galhos que ela vai fazendo com que cresça na vida da pessoa. Mas a palavra de Deus diz que toda planta que não foi plantada pelo Senhor será arrancada e será lançada no fogo. Então, o nosso Pai não plantou a rejeição na nossa vida, e nós vamos arrancar essa raiz do profundo das nossas vidas. E os ramos que terão na nossa vida serão ramos dos frutos do Espírito, e não ramos que nos levam aos cárceres, às prisões espirituais. E hoje o Senhor Jesus está aqui para que, como nós lemos lá no começo, para trazer liberdade ao cativo e pôr em liberdade os que estão algemados. E toda rejeição vai sair das nossas vidas. Mas para que ela saia, amado, o primeiro passo é o arrependimento. Temos que nos arrepender de tudo aquilo que nós temos trazido na nossa vida, porque a rejeição colocou. Vamos nos arrepender nesta noite, amados. Eu gostaria que a igreja fechasse os seus olhos e começasse a se arrepender da falta do perdão, se arrepender de coisas que foi trazida para a vida por causa da rejeição. Pai, eu creio que hoje é um dia de cura para a tua igreja, Senhor. Aqui está a tua igreja diante do teu trono. Hoje é um dia no qual o manto da orfandade será tirado da vida de cada pessoa que aqui está. Pai, tu és um Deus todo-poderoso, e sobre todas as coisas tu és um Pai de amor, e quer se revelar na vida de cada um que aqui está como esse Pai de amor, esse Pai que não negocia o amor, esse Pai que ama incondicionalmente, esse Pai que nos amou com um amor eterno, queridos, esse Pai que ama antes mesmo de nós sermos formados no útero da nossa mãe. E por isso, nesse dia, Senhor, nós reconhecemos que temos tido aliança com o principado de rejeição. Queridos, repitam assim comigo: Pai, em nome de Jesus, nesta hora eu reconheço as minhas alianças com o principado da rejeição, e eu confesso a minha iniquidade nesta hora, iniquidade de rejeição, de autorrejeição, de baixa estima, de timidez, depressão, fadiga, preguiça, ociosidade, covardia, crítica, passividade, esgotamento, cansaço, inaptidão, insegurança, introversão, esquizofrenia, medo da rejeição, desconfiança, suspeita, rivalidade, paranoia, perseguição, covardia, ciúmes, injustiça, medo, vícios, medo da morte, escravidão, corrupção,
rebeldia, auto-engano, feitiçaria, independência, teimosia, vontade própria, desobediência, necessidade, altivez, domínio, egoísmo, orgulho, vaidade, obstinação, soberba, escapismo, indiferença, silêncio, sonolência, fantasias, competição, assassinato, ódio, cólera, fúria, vingança, rancor, divisão, crueldade, contenda, inveja, soberba, arrogância, engano de mim mesmo, murmuração, escravidão, angústia, autocompaixão, feridas, insônia, tristezas, suicídio, morte, rancor, ressentimento, raiva, ira, vingança, inveja, homicídios, fúria, destruição, falta de amor, falta de perdão, amargura, desânimo, gula, repugnância, ansiedade, derrota, abatimento, pessimismo, autoacusação, crítica, medo do homem, fobias, terror, incredulidade e ataques do coração. Amados, eu vou orar agora na vida de cada um. Gostaria que vocês continuassem de olhos fechados, porque o Espírito Santo vai continuar trabalhando na vida de vocês. Pai, em nome de Jesus, nesta hora, eu apresento diante do teu trono a confissão geracional que cada pessoa fez agora diante de ti, diante do teu tribunal, diante da tua corte celestial. Pai, eu peço que agora seja ativada uma sessão na corte celestial e que toda documentação que Satanás tinha contrário a cada vida que aqui está, papai, toda legalidade que a rejeição tinha, eu decreto neste momento que, como tu, Senhor, é o nosso advogado na manifestação do Filho de Deus, decreto que esses decretos todos que estão nas mãos dos demônios não têm mais validade. Satanás não pode mais usá-lo contra nenhum dos irmãos que aqui estão. Eles estão cravados na cruz do Calvário. E toda a legalidade da rejeição começa a ser anulada nesta hora. E eu publico liberdade em todo cárcere, em todo cativeiro. Eu ordeno a abertura desses cárceres e digo a todo cárcere relacionado a essas iniquidades com o principado da rejeição, sejam abertos agora em nome de Jesus. Eu quebro todo o grilhão, toda a cadeia, toda a corda de Seol, Pai, da vida de cada um, toda a corda do Hades, toda a corda de Belial está quebrado nesta hora em nome de Jesus. Que os teus anjos valorosos, Senhor, possam entrar agora neste lugar, empunhando as chaves que abre toda prisão, que abre todo cárcere de rejeição da vida de cada um que aqui está. Anjos de Deus, tire cada pessoa, tire agora, Senhor, da vida de cada um o manto da orfandade. Senhor, tire o manto da rainha dos céus que foi configurado no segundo céus, Pai, da vida de cada pessoa. Em nome de Jesus, quebramos toda a consagração que foi feita na vida desses irmãos, Pai. Às vezes ainda no ventre da mãe para deuses, deusas e entidade das trevas. Em nome de Jesus, nós quebramos todo o desígnio da rainha dos céus, toda a legalidade que ela tem, que veio através da idolatria. Eu decreto que o amor do Pai comece a invadir cada pessoa nesta hora. Querido, receba o amor do Pai.
Todo gelo que as trevas têm provocado, eu decreto que é quebrado em nome de Jesus. Jesus, nós chamamos cada pessoa agora que está presa no cárcere à liberdade. Oh, santo és tu, Pai. Toma a vida de cada um que aqui está, Senhor. E se eu decreto agora que cada pessoa vá ao ponto do seu nascimento. E se você se sente inseguro, foi maltratado, foi indesejado, o Senhor te pega nos braços agora e te diz: saia de todas as lembranças tristes, querido. O Deus de amor está neste lugar. E o amor do Pai começa a te envolver neste momento. Você pode ver Jesus em todas as situações que te provocou decepção. Oh, tu arabanás, cada traição, amado, que te levou a sofrer. Irmãos, eu gostaria de chamar aqui para frente as pessoas que se sentem presas nos cárceres da rejeição. Que o Senhor Jesus nesta noite vai te tirar de cada uma dessas tristezas, em nome de Jesus. Vocês podem, amados, vir aqui para frente para que o Senhor te coloque em liberdade nesta noite. O Senhor Jesus tem libertação aqui nesta igreja nesta noite. Mas para a libertação funcionar, nós temos que querer, nós temos que crer, nós temos que nos levantar da nossa comodidade e dizer: Jesus, vem me libertar de tudo isso que tem prendido a minha vida, que tem prendido a minha vida financeira, a minha vida sentimental, a minha vida espiritual. Mas se nós nos levantarmos do nosso comodismo, o Senhor não pode fazer por nós. Venha receber a libertação que o Senhor tem nesta noite na tua vida. E o Senhor Jesus, aquele que veio para desfazer as obras do mal, nesta noite está aqui, queridos. E Ele está com as chaves que abre a porta que ninguém pode fechar. E Ele agora começa a abrir o cárcere de rejeição na vida de cada pessoa.